Olá! Hoje a nossa conversa vai focar no capítulo 9 de Neemias. Logo no começo a gente encontra uma cena assim, bem forte, né? Os israelitas reunidos, jejuando, vestidos com pano de saco, terra na cabeça, isso no 24º dia do mês. E eles se separam dos estrangeiros e começam a confessar os pecados deles mesmos e os dos antepassados. É um momento bem solene. Eles dedicam um quarto do dia para ler a lei do Senhor e depois outro quarto para confessar e adorar. Bastante tempo, né? Aí entram os levitas, nomes como Jesuá, Bani, Cadmiel. Eles clamam a Deus em voz alta e chamam o povo para louvar também. O louvor começa assim: Bendito seja o teu nome glorioso. Uma abertura poderosa. É super interessante, né? Como essa oração longa começa, antes de qualquer lamento, de qualquer pedido, eles, afirmam quem Deus é, o único Senhor, o Criador de absolutamente tudo. Céus, terra, mares, o exército dos céus, tudo adora Ele. Isso, estabelece uma base de soberania, sabe? Exatamente, é o ponto de partida. E daí a oração vira uma retrospectiva da história de Israel, mas sempre destacando a fidelidade de Deus. Começa lá atrás com a escolha de Abrão, que virou Abraão, né? E a aliança que Deus fez com ele, prometendo a terra. Depois, a libertação do Egito. Como Deus viu o sofrimento, ouviu o clamor, no Mar Vermelho fez sinais contra o faraó. É muito vivo isso. E a travessia do mar, né? A derrota dos egípcios e a jornada continua no deserto. A coluna de nuvem de dia, de fogo à noite. A orientação constante. E no Sinai, as leis justas, os mandamentos, o sábado e o sustento, né? Pão do céu, água da rocha. 40 anos. E é aqui que o contraste fica bem nítido. Toda essa bondade de Deus, e aí a gente vê a resposta humana que veio depois. Pois é, esse é o ponto nevrálgico da oração. Ela não esconde nada, fala da arrogância, da teimosia dos antepassados. O texto usa a expressão dura cerviz, né? Orgulho mesmo. Eles simplesmente esqueceram os milagres, se recusaram a ouvir. Coisa séria. Chegaram ao ponto de querer um líder para voltar para o Egito. E fizeram um bezerro de ouro. Mas olha que interessante, mesmo contando essa falha gravíssima, a oração faz questão de dizer: Mas tu és Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade. Essa tensão é central. E essa misericórdia não foi só ali naquele momento, né? Mesmo depois daquela rebelião toda com o bezerro, Deus não os abandonou no deserto, manteve a coluna guiando, deu espírito para ensinar, não faltou maná nem água. Por 40 anos, a roupa não envelheceu, o pé não inchou. É impressionante pensar nesse cuidado contínuo. Sim, um sustento completo. E não foi só sustento, Deus deu vitória sobre reis poderosos, como Sion e Og. Deu a terra deles para o povo, multiplicou os descendentes e eles tomaram posse da terra prometida. Cidades fortificadas, casas cheias de bens, vinhas, olivais, eles realmente desfrutaram da grande bondade de Deus. Só que aí o ciclo se repete, né? Uma vez que estavam seguros, em paz, com tudo isso, eles voltavam a ser desobedientes. Viravam as costas para a lei, desprezavam, chegaram a matar os profetas que Deus enviava para advertir. Terrível. E a consequência vinha. Deus os entregava nas mãos dos inimigos, mas aí na opressão eles clamavam de novo. E Deus, por causa da sua grande compaixão, mandava libertadores. Mas assim que tinham descanso, voltavam a fazer o mal. Se a gente conecta isso com o quadro maior, é quase um padrão da natureza humana, né? Esquecer a graça, tender à rebelião e a necessidade constante da misericórdia. E Deus continuava advertindo pelo Espírito, pelos profetas, para que voltassem para a lei. Mas a oração diz que eles foram arrogantes, teimosos, não deram ouvidos. E ainda assim, mesmo com tudo isso, a oração reconhece: a misericórdia de Deus foi tão grande que ele não os destruiu por completo. Não os abandonou totalmente. Guardas a aliança e a misericórdia, e pedem para que toda a aflição que eles vinham sofrendo desde os tempos dos reis da Síria até aquele dia não fosse considerada pouca coisa por Deus. E vem a confissão central, muito forte: nisto tudo tu foste justo. Nós aqui temos agido com maldade, sem desculpas.
A culpa é colocada nos reis, nos líderes, nos sacerdotes, nos pais, que ignoraram os mandamentos e as advertências. E qual era a realidade deles naquele exato momento que eles fazem essa oração? É o que eles dizem no finalzinho. Eis que hoje somos escravos. Escravos na própria terra que Deus deu aos seus antepassados. O fruto da terra, a riqueza dela, ia para os reis estrangeiros que dominavam sobre eles. E tudo isso eles reconhecem, por causa dos pecados deles. O resultado era uma grande angústia. Um reconhecimento bem duro da situação. Sim, mas o importante é que essa confissão tão honesta e dolorosa não ficou só em palavras, né? O capítulo termina com eles tomando uma atitude. Eles decidem fazer um acordo firme, uma aliança, por escrito. E os líderes, os levitas, os sacerdotes, todos selam esse compromisso. E isso deixa a gente pensando, né? Qual é o verdadeiro poder de uma confissão assim coletiva, que olha de frente para os erros do passado? Será que isso pode mesmo gerar uma mudança real e duradoura? E também como a memória que um povo constrói, tanto das bênçãos recebidas quanto das próprias falhas, molda quem eles são e o que eles fazem no presente. Fica essa questão no ar sobre responsabilidade, memória e a busca por um caminho diferente.